Olá pessoal, iniciando aqui mais um Uniodontocast. Estou à frente aqui de 3 feras em estomatologia, professor Vitor Montali, professor Marcelo Esperandio e o professor Paulo Moraes, que vai estar falando para a gente aí de um tema que é muito relevante, que é muito legal a gente estar sempre trazendo informações, conhecendo ainda mais da boca à lâmina, o caminho do diagnóstico em estomatologia. Então, vamos começar por você, Marcelo. Quem é o Marcelo Esperandio? Sintetiza para a gente aí quem que é o professor doutor Marcelo Esperandio. Eu gosto de começar essa apresentação com o que eu faço mais na vida, que é ser o pai do Thomas, o pai do Oliver, o marido da Amy, que é assim que as pessoas mais me conhecem. E aí, quando eu não estou sendo o esposo, pai dos 2 moleques, a gente está na escola ensinando estomatologia, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais do que significa, mas uma das áreas que eu mais gosto de estudar é a detecção precoce de câncer de boca, que muitas vezes aparece, ou na maioria das vezes aparece como uma lesãozinha banal, que a gente acaba deixando passar sem dar muita atenção. E aquele paciente poderia ter tido a chance de um diagnóstico precoce e acabou com uma doença avançada. E a gente estuda maneiras de você fazer essa detecção precoce usando métodos, exames complementares mais sofisticados. Inclusive, hoje, a gente está fazendo pesquisa com inteligência artificial associada aos exames já existentes para potencializar exatamente a detecção precoce com acurácia. Legal. E o Vitor? Quem que é o professor doutor Vitor Montali? Eu gostei dessa sua apresentação. Eu também sou pai do Bento e marido da Mariana. E nas horas vagas eu sou docente na Faculdade de São Leopoldo Mandic. A minha área de atuação na odontologia é na área de patologia oral e maxilofacial. Nós temos um serviço de patologia muito robusto na faculdade e eu sou um dos patologistas que presta esse serviço para a comunidade. Que, inclusive, falando, né, do Uniodontocast, é muito importante destacar dessa parceria que a gente tem entre a Uniodonto Campinas e a São Leopoldo Mandic em relação ao serviço de patologia. Depois você pode explicar também, Wilson, o que você faz. Pode deixar. Você é a peça-chave nesse daí, mas destacando dessa parceria que é muito importante. Então, em resumindo, acho que esse que é o Vitor, em poucas palavras. Bem-vindo, então. Obrigado. E quem é você? Professor doutor Paulo Camargo Moraes. Então, eu também, como os 2 que me antecederam aqui, eu comecei a trabalhar na área de estomatologia ainda como estudante, né? Eu estava no 2º ano da faculdade e daí mostra a importância de professores que, assim, nos cativam, chamam a atenção para aquela especialidade, porque eu ainda tinha 2 anos pela frente na faculdade e já me defini ali. Eu falei, não, eu quero, depois que eu me formar, eu quero seguir essa área aqui. E daí eu comecei minha vida profissional no Hospital do Câncer, onde eu me especializei, depois também me especializei em cirurgia. E hoje compartilho com os 2 colegas aqui, já são 32 anos, a gente perde até as contas de docência. E aqui na São Leopoldo nós estamos aqui a maioria desde a primeira turma, então 21 anos de dedicação à docência. E sempre trabalhando nessa área na estomatologia, tanto na graduação como nos cursos de pós, tanto especialização como mestrado. Marcelo, você falou, depois a gente explica então. Traz pra gente o que é estomatologia. Isso. Obrigado pela oportunidade. Eu estava com esperança que o Paulo fosse, porque para mim... Ele vai segurando ali, né? É uma das referências em estomatologia. Eu falei, vou deixar para ele explicar. Mas já que a bola voltou para mim, é uma especialidade da odontologia que cuida das doenças da boca ou de manifestações bucais de doenças sistêmicas. E a gente, como está conversando aqui sobre algumas das doenças mais comuns e as mais graves, e o assunto é câncer de boca, né? Então a gente puxou o assunto para esse lado. Mas, de fato, a gente trata esses pacientes que não têm só dente, né? Na boca você tem língua, tem gengiva. Aliás, os dentes, em termos de elementos, são a minoria na boca. Então a gente acaba, como cirurgião dentista geral, às vezes negligenciando o exame dessa parte mole, e essa é a função da estomatologia. E eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de dizer que a estomatologia poderia ser uma especialidade, um trunfo na sua manga como especialidade. Você poderia ter essa arma no seu armamentário
para deixar ainda mais compreensível a sua abordagem e cuidado do paciente. E de todos os seus estudos aí, qual que é o olhar clínico que você traz para enxergar ou então observar aquela lesão que o paciente que acabou de abrir a boca literalmente para você ali e você falar, poxa, eu estou vendo isso daqui, como, não digo como uma dica ali, um cuidado que você, como especialista, pode compartilhar com todos nós, até mesmo clínicos aí. Se você raspou e não saiu, e está lá mais de 2 semanas, não fica esperando, não fica assistindo, porque nada vai acontecer além de coisa pior. Faz uma biópsia. Ok. E aí, quando a gente faz a biópsia, Vitor, remove ele, aquele tecido e isso vai chegar no laboratório. Então, já que a gente está falando, né, do laboratório, nossa parceria. vou jogar para você aí. A parceria, então, gente, para quem não sabe, né, o Uniodonto, junto com a São Leopoldo, leva o material, né? Leva a biópsia até o laboratório para ela dar sequência ali, fazer todo o estudo anatomopatológico. Então, Vocês mimam bastante os cooperados. isso, aqui a gente, o cooperado, sempre é o que tem razão e a gente sempre cuida deles mesmo, é para isso. Mas aí, chegou lá a peça para você analisar. Eu sei que aí tem todo o processo de fixação, tivemos até um curso com o professor Paulo, ele já deu essa informação para a gente aí. Então, essa peça ela é fixada numa lâmina. Né? E aí, como é construída essa lâmina? O que o patologista ali, né, o técnico, ele precisa impregnar, ou então colocar nessa lâmina aí para poder depois dar o diagnóstico, que tipo de lesão que é, as características e tudo mais. Perfeito. Essa etapa que o clínico fez a biópsia, encaminhou para o laboratório, essa etapa laboratorial, tem vários processos técnicos que são feitos para que, de fato, um pedaço de tecido fique impregnado numa lâmina de vidro e que consiga passar a luz do microscópio e um patologista treinado consiga emitir um laudo histopatológico daquele material biopsiado. Então, são várias etapas para chegar nisso, que leva tempo, mas o que eu, talvez, para deixar mais plausível para o clínico entender a importância disso, a importância de você remover o material adequado da lesão que você está vendo e encaminhar esse material para o laboratório fixado numa solução fixadora, que é o formol tamponado a 10%. Depois disso, tem todo um processamento técnico para que a lâmina fique pronta. Quando essa lâmina fica pronta, um patologista oral maxilofacial, que é uma especialidade da odontologia, de interface com a estomatologia, vai analisar as características teciduais daquela lâmina e vai emitir um laudo com um diagnóstico histopatológico. Só que o diagnóstico histopatológico é um exame complementar. E muitas vezes os colegas clínicos pensam que a bola de cristal o patologista tem domínio. E não tem, porque a análise histopatológica é uma análise estática. Então, se o colega tira o material, faz uma biópsia de um material que não é representativo da lesão, consequentemente o laudo não vai ser conclusivo. Então, tem essa conversa, esse treinamento e esse alinhamento que precisa ter para não gerar tanta expectativa e frustração, tanto para o clínico quanto para o paciente. Mas temos que trabalhar juntos, os clínicos, junto com os estomatologistas e os patologistas, para um diagnóstico mais assertivo. Entendi. E, professor Paulo, quais são os cuidados ou então quais são as informações complementares, no caso, que o clínico ele precisa fornecer, no caso ali, para o patologista? Ao tipo de lesão, onde está essa lesão, onde se encontrava essa lesão, quanto tempo existe, tem tudo isso, existem regras, né? Eu preciso passar essas informações. Traz para a gente, por favor. Diria que quanto mais informação, mais o patologista vai amar o seu cirurgião. Tem que colocar tudo, né? É importantíssimo, a ficha tem que estar toda completa, com os dados pelo menos básicos, né? Então, idade do paciente, onde está localizada a lesão, algumas características dela. Se for lesão óssea, tem que obrigatoriamente exames de imagem, tem que pelo menos uma radiografia para você poder ver o aspecto também imaginológico daquela lesão, se é uma tomografia, assim por diante. Então, quanto mais informação, é fundamental, inclusive o transoperatório. Então, durante a cirurgia, sangrou muito a lesão ou saiu um material amarelado de dentro. Então, tudo isso é importante. Então, se puder, hoje a gente com a facilidade de enviar imagem, né, para o patologista, isso é importante também. Então, tentar enviar a imagem, enviar
se não possível, enviar o exame físico, enviar um exame de imagem para o paciente, para o patologista, né? Então, quanto mais informação, melhor. Posso aproveitar? Pode? Eu gosto de explorar que o clínico ele tem o paciente inteiro na frente dele. E o patologista só tem uma lâmina com 5 milímetros ali de um pedaço de material biopsiado. Então, quem que vai enxergar melhor? O clínico ou o patologista? É claro, o patologista precisa do microscópio para olhar as células, para poder dar o diagnóstico. Mas se o clínico trouxer essa bagagem de informações do exame físico, ou do transcirúrgico, ou de alguma informação complementar, de histórico de, por exemplo, o paciente teve um tumor primário em outra área do corpo. Às vezes a gente não pensa, mas a boca também pode ser um sítio para ter metástase de outros tumores, né? Então, são informações que talvez possa parecer não necessária para encaminhamento para o patologista, mas talvez aí que esteja a rapidez para o diagnóstico ou para o laudo ser emitido, pela riqueza de informações enviadas pelo clínico. Eu ia te provocar exatamente para falar isso, né? O clínico tem a oportunidade de conversar com o paciente ali na sua frente. Você recebe só um pedacinho assim, que não conversa. Não é estático. E aí... E mesmo tendo uma ficha padrão de preenchimento, tem uma areazinha lá no fim, que até depois vou cobrar dos patologistas, de ter um espacinho maior, porque lá tem outras informações. Então, a gente pode complementar essas informações, né? É um nódulo, mas como é que é esse nódulo? Então, assim, dá para detalhar muito mais também. Isso, como eu falei no começo, quanto mais informação tiver da lesão, mais importante para o patologista depois fechar um diagnóstico correto. Perfeito. O Marcelo, e você no início do nosso bate-papo aqui, você falou da IA. Me chamou a atenção. Como é que a IA contribui aí? É diretamente no diagnóstico? Em que a gente pode entender essa nova tecnologia, isso que está acontecendo com a nossa geração, vamos chamar assim, né? Esse é um assunto muito empolgante, não só para mim, eu acho que para todo mundo que teve exposição a algum tipo de IA, né? Tem vários tipos, e a gente vê uma revolução importantíssima no assunto de diagnóstico, porque você consegue automatizar vários processos, inclusive aqueles que o olho humano tem dificuldade de enxergar ou de processar. Há algumas preocupações da gente ficar menos inteligente, porque aí ela está trabalhando a parte cognitiva ao invés da gente. Tem alguns trabalhos já saindo interessantes a respeito disso, mas é um caminho sem volta. Eu gosto de fazer uma comparação com a energia nuclear, né? Havia uma época que Einstein desenhou aquela fórmula E igual a mc ao quadrado, que demonstra que você consegue extrair um monte de energia a partir da fusão ou da separação nuclear, e você tinha a opção de usar isso para fazer energia elétrica ou para fazer a bomba atômica. O ser humano escolheu primeiro fazer a bomba atômica. Então, a tecnologia está aí, o que você vai fazer dela depende do usuário. E a gente está tentando botar isso para bom uso. E como que é essa aplicação da IA nesse diagnóstico? Tem várias frentes. Você pode aplicar algoritmos sobre imagens radiográficas, sobre tomografia, ressonância. Inclusive, a gente tem uma linha de estudos com alunos de doutorado e pós-doutorado estudando as lâminas histológicas mesmo, para você avaliar as imagens. E, basicamente, o processo você ensina, primeiro você fornece material para o algoritmo entender e despejar essas lâminas. São todos dos pacientes que tinham leucoplasia e que não viraram câncer. A gente acompanhou por muitos anos e nunca virou câncer. E aqui tem uma bateria de lâminas dos pacientes que viraram câncer. Acha a diferença entre elas para mim. E aí ele vai nos algoritmos, essa parte matemática que é difícil da gente vislumbrar, mas que já está aqui, inclusive em aplicativos de uso geral, como o ChatGPT, etc. E aí ele usa essa tecnologia para encontrar padrões nas imagens que identifiquem o risco. E aí essa parte do treinamento. Aí você pega algumas das lâminas que você não usou para o treinamento e testa para ver se ele consegue generalizar o suficiente para decidir se naquele grupo ele dá um risco baixo de evolução para câncer ou se ele vai dar um risco alto baseado no treinamento que ele teve. Então é basicamente isso, você ensina, aí faz uma prova, ver se ele está indo bem. E aí essa prova você faz as análises de acurácia, sensibilidade, especificidade, e é nisso que a gente está trabalhando agora para ajudar a ciência a progredir nessa área, para beneficiar o diagnóstico precoce e
prover uma situação também para o tratamento precoce. E quando a gente fala de câncer de boca, né, professor Paulo, a gente tem que falar na condição para o paciente, a prevenção. E para o dentista? Como que a gente pode trabalhar isso para o dentista na prevenção, até mesmo pensando na questão de encontrar sinais, de entender o paciente, de escutar o paciente ativamente? Como que você enxerga essa pergunta é assim, o clínico geral, como é que ele poderia fazer um exame mais apurado para fazer uma detecção precoce? Sim. Né? Então, isso a gente batalha muito. Eu acho que o exame clínico, quer seja por uma consulta de rotina, chega um paciente lá de 30 anos, mas que não tem nenhuma restauração, tem a boca perfeita. Mas não é só dente, daí precisa, a gente sempre dá preparo explicando que tem uma língua ali, que tem que puxar bem a língua. Câncer adora a parte de trás da língua, onde fica escondidinho, o terço posterior, que é ali que aparece mais. Orofaringe, então, mesmo sendo uma consulta de rotina, que a gente vê num bate-olho que o paciente tem uma dentição muito, né, adequada, uma higiene bucal bem feita, né, que quase não tem biofilme, ainda tem os lábios, tem mucosa jugal, tem sólido de boca, tem língua que precisa ser avaliado. Né? Complementa para a gente. Eu até gostaria de complementar, porque a sociedade está criando novos hábitos. Novos hábitos, por exemplo, hoje os cigarros eletrônicos. A gente não tem ainda tanta evidência científica da sua capacidade de carcinogênese. Só que alguns estudos iniciais estão demonstrando que existe um risco aumentado. E hoje os nossos adolescentes estão utilizando desse mecanismo, achando que está na moda. Só que a gente só vai pagar a conta isso mais para frente, porque tem a questão predisposição genética associada a essa exposição a longo prazo, que vai criando mutação na célula. E esse é um problema. Então, eu vejo que a gente tem, como profissional de saúde, identificar essas alterações comportamentais da sociedade e também servir de alerta, porque se nós fizermos esses movimentos e as pessoas começarem a entender que a prevenção é o caminho, a gente vai ter pacientes com mais saúde e com menos risco de câncer. Eu acho que tem um fator importante também, que a gente acaba se esquecendo. Aqui no Brasil, a gente tem uma das odontologias mais avançadas do mundo, e isso traz algumas consequências. A gente é super especialista numa área muito pequena. Em geral, envolve os tecidos duros. E a gente perdeu ou anda perdendo o hábito de examinar os tecidos moles. A gente precisa voltar e se lembrar do nosso juramento de graduação, que a gente está lá para cuidar do paciente, que não é só dente. Então, já que a sua especialidade é o dente, por que você não começa o seu exame olhando as partes moles? Que aí você tem o resto da sua consulta para examinar a parte dura. Mas olha lá, olha a parte mole antes, é rapidinho. É uma questão de menos de 30 segundos, você consegue fazer um exame bem rápido dos tecidos moles e é uma maneira já comprovadamente eficiente de você fazer detecção precoce do ponto de vista clínico. A gente está chegando no final da nossa conversa aqui e eu sempre peço uma dica de ouro. Sei que o Marcelo deu uma dica aí. Repete pra gente a sua dica aí, Marcelo. Se quiser colocar mais uma, trazer mais uma, fique Olá, à vontade. tudo bem, Wilson? Que bom te ver hoje aqui na clínica. Vamos fazer o seu exame? Eu vou examinar toda a parte mole da sua boca antes, tá certo? Vamos examinar a sua língua, a gengiva, a bochecha. Então, vamos começar por isso. Então, comece pelas partes moles, que são 30 segundos, você já examinou, aí foca naquilo que interessa para a sua especialidade. A sua dica. Mas eu vou fazer uma Vitor. provocação. A gente só consegue enxergar o que a gente sabe, o que a gente está treinado. Então, o treinamento é fundamental para que você consiga diferenciar um tecido normal de um tecido alterado. Então, a minha dica é estudar. Ok. E você? A minha dica, E a sua? A minha dica, eu acho que como o professor Marcelo já comentou, a gente, e o professor Vitor também, a gente não tem dados ainda, mas a gente infelizmente acha que vão começar a aparecer mais lesões em jovens por conta do cigarro eletrônico, do snuff, ou snus lá, que é o sachêzinho de nicotina. Então, o que a gente precisa fazer agora? Tentar bloquear isso para não chegar daqui a alguns anos, como o professor Vitor falou, com estatísticas ruins aí, principalmente em jovens, né? Então, uma coisa a gente já sabe, né? Que o pulmão vai para o espaço rapidinho. Então, é isso. Quem está escutando a gente aqui e é dentista recém-formado e usa vape, então pensem nisso, porque a gente sabe que a coisa vai vir. É uma questão de tempo. Perfeito. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui.
no nosso UniOdontocast. Com certeza vão ter outras oportunidades aí. E para quem estava nos assistindo, nos ouvindo, até uma próxima edição aí. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.